Makolo dos pais, aku makolo aku babambo ambali watu dele dos pais do nosso irmão Shelly, akuza kupimirira que podem se levantar. makolonso mulungu watu Também os pais da nossa irmã, akozaso kuyimirira que também podem se levantar. ambuye akudaliseni nonsenu Que Deus vos abençoe vocês todos. okulubira kuti ndi mbali zonse ziwiri zokwanira. Creio que em todos os lugares está completo. ndifuna ndifunse E quero perguntar abambo amkazi os pais da menina, kodi pali chinthu chimodzi cholesa existe uma coisa que podem proibir kuti mtsikana uyo asakwatisidwe ndi nyamata uja de que esta menina não pode ser casada com este rapaz? palibe Não há. anatha kulipira ndalama zonse Ele terminou de pagar todo o dinheiro? ziwe kwambiri. Muito obrigado. Sono mukuvomereza kuti mufuna muntenge mwana wanu mukapereke kwa ankhoswe. Vocês querem dizer que querem tomar a vossa filha para ele entregar aos anzanu os vossos companheiros? bwino Muito bem. mbali wathu oyimba Nosso irmão o líder canto, tiyimbire ni nyimbo que possa cantar kuti awazimirira mtsikana uko para que a menina que possa levantar, kuti bambo ndi mayi akampereke uko. para que o papá com a mamãe que possa o levar e ele entregar. ine imirira ni bwinobwino Vocês que possam parar bem aqui, tá? wamufuna mulandire wina wake Porque eu quero receber alguém. simugwirede uko ndi uko. Possam pegar as duas dos dois lados. Pode ir entregar lá. Podem voltar. Bambo ndili ndi funso. Papai, eu tenho uma pergunta. Ndikupeza kuti muli ndi akazi awiri uko. Estou a ver que tem duas mulheres. Onsewo ndi akazi anu? Essas duas mulheres são suas? Koma mmodziwo ndi mpongozi wanu we? Uma aí é Nora, né? Ndi mpongozi Ndilija wanu? linye? É Nora, né? Okay. Sono mpongozi wanu mwampatirira mwana wanu? Esta Nora levou para o seu filho? Okay. Tá bom. Ndiye inu mukaona Se você ver, mukwanisa kupereka zimene zifuna mkazi inuyo? você vai conseguir entregar o que esta menina quer? Mukwanisa? Vai conseguir? Inu simungakwanise. Você não vai conseguir. Chifukwa uyo andizofuna zina. Porque esse aqui tem outras coisas. Zoti mukangoona zimenezo ndiye maloza. Quando você ver essas coisas já, eu vou dizer, Tem problema. é um problema. Inu simungakwanise. Você não vai conseguir.
Chabwino ngati ino simunga kwanise kupereka zonsezo. Tá bom, se você não vai conseguir entregar isso tudo, Nyamatau. este jovem, Ana kuti apite chapo kaya agobe ma step apite chapo. ele primeiro teve andar em steps até aí. Akaima chauko. E parar aqui. Mtembe nozeni msika nayo. Que gira essa menina para destinar. Mzimba. Pode cantar. Chebali chazikulu dala kana wio ndosaziwika alumikise pati wenye kwati asaoneka fumuyu iyeyo wazaoneka Bambo. Como você, papá? Umati simunga mulibe zoenerera kupereka pansika nawo. De que não tem uma coisa digna para entregar sobre esta menina. Ndiye mukapereka nkazi okwa mwini aje. Agora leve essa menina para entregar ao dono. Ndi milandu imene yomma. Este é um problema amanhã. Akusumirani. Vai dar queixa. Mwatenga nkazi wa mwini aje. Você tomou uma mulher de uma outra pessoa. Kaperekeni milandu yanu ikate. Vai entregar para que seu problema que possa terminar. Basi pira mukapereke. Mas pode não levar para entregar. Asizimbani. Pode não cantar. Osa chebali Ijazikulu dala Anana wio Osazirika Alumikisi Watiwini pati Asaoneka fumuyo Oneka Basi awankani yao ya tapu. Assim, esse o problema dele terminou. Fandi kufuse Bambo.
Tenho uma pergunta, pai. Simwampereka kuja. Não entregaram lá? Pali nkhani yanu sopa. Tem outro assunto? Muli ndicho nena. Tem algo a falar? Inu simunampereke huko. Vocês não entregaram? Muli ndicho nena. Tem algo a falar? Simakhala chete. Ficaram em silêncio. Nonse mene makhalira mu chete. Assim vocês, como ficaram assim em silêncio, Mukhale chete paka na imfa yanu. ficam em silêncio até a vossa morte. Musazane neso zana. Vocês não podem falar mais algo sobre essas crianças. Tukumbana. Estamos a entender? Fua pali akulu ena. Porque existem outras pessoas. Akaperekana mabanja. Quando entregar as crianças no lar, Iwo milomo yao imakhala yaitali. as suas bocas começam a crescer. Mpaka na amafika mabanja anaja. Até no lar das crianças. Mpaka wajombona ana. E começam a pegar as crianças. Tepani. Muito desculpa Mukhale chete. que ficam em silêncio. Bambo ukwapereka mwana wachi. Papai aqui entregou sua filha. Iwe wapereka mwana wako kwa mkazi ache. Você também entregou seu filho aonde está a esposa. Ngongole imeno yata. Esta dívida terminou. Ambo yakudaliseni. Que Deus te abençoe. Ukoza kukhala pansi ino. Podem sentar vocês. Alibe vuto. Não tem problema. Abale atu nonse muli pano. Todos os irmãos que estão aqui. Sisters zima. A irmã, qual é o nome? Dominga. Choyamba ndikafunse kwambala watu sheri. Primeiro vamos perguntar ao nosso irmão Shelim. Ndikufuna ndikufunseni asika na wonse pano. Tenho uma pergunta sobre todas as meninas que estão aqui. Akazi nonse muli mkati muno. E todas as mulheres que estão aqui. Alipo mkazi. Existe uma mulher Amene mbale sheri anampasa chitomero. onde irmão Sheri entregou ele no bolo. Kera kuti ndikukwatira kera kaye kumutawa. Ele dizendo que eu quero te casar depois irmão Sheri fugir. Ufuna kuti muntu amene akakhalapo ayimirire akweze mwamba zanja lachi. Eu quero que se existir essa pessoa que levante seu braço em cima. Kuti sheri wangu nditawa ine. De que Sheri fugiu-me. Ndipo amene ndiye mamuna wanga. De que agora ele é meu marido. Rupatu yache ili ndine. E o robô dele está comigo. Uko akazi. Aqui, mulheres. Ndini? Eu sei mamuna. Kulibe nkazi. Não existe mulher. Oti nyama tayo anampasa yelo lupato. Onde que este jovem deu ele no bolo? Palibeti. Não há. Simuli chete huku. Não estão em silêncio aqui. Mukhale chete paka na siku la ifa yanu. Que ficam em silêncio até no dia da vossa morte. Musazane neka antuzo kuza mbale sheri. Não podem falar nada em que vai encostar nosso irmão Sheri. Abale huku. Agora, irmãos aqui. Amuna nonse amene muli mkati muno. E todos os homens que estão aqui dentro. Alipo mamuna. Existe homem Anampasa lupato mulongo Dominga. que deu louvor a nossa irmã Dominga. Iye nkuliteka nkulichora lonse kudya iyo sabweza. Ele tomar e comer tudo e sem devolver. Kena kaye nkukutawa. E depois ela te fugir. Ndiye nkela kumaka lumikizana ndimba lotu E sheri. depois ele ir unir-se com o irmão Sheri. Ngati alipo mamuna amene yo akweze mwamba zanja lachi. Se existe este homem que levanta o seu braço em cima. Matiko munithandizire kuyangana kumeneko. Diáconos que possam me ajudar a parar este lado. Ibe. Não há. Simuli chete. Não estão em silêncio. Mukhale chete paka siku limene muzafa. Que estejam em silêncio até no dia da vossa morte. Musazane neso kuza mulongo watu Dominga. Não podem falar mais algo que vai encostar nossa irmã Dominga. Chifukwa inu lero pano ndinu amboni. Porque vocês agora, hoje, aqui são testemunhas. Kuyangula kuti inu mukhale chete. A falar de vocês que estejam em silêncio. Kwa abale ndi kwa alongo. Nas irmãs e também nos irmãos. Zikusimikizira kuti Isso vindica aqui. sheri ndi mulongo Dominga Sheli e irmã Dominga. aenda moyo olondola ndi Eles utenga. foram uma vida digna na mensagem. Sana ende mopotoka. Eles não foram desviadamente. Ndipo iwo ali mwachindunji pa utenga. E eles estão firmes na mensagem. Chifukwa palibe pano anga ende kuti ine ndamufunsirapo Dominga. E não há aqui que pode dizer que eu
Kisha irmã Dominga. kapena mbale Sheli Ou não, irmão Sheli. palibe Não há. asikana onse alichete E todas as meninas estão em silêncio. akazi onse muno E alichete também todas as mulheres aqui estão em silêncio. umboni wokwana Este é o verdadeiro kuti testemunho palibe chovuta de que não há algo complicável. pano palibe chovuta Agora aqui não há coisa complicável. zikomo kwambiri Muito obrigado. so apa tikola lwa mudo musolatu Aqui estamos indo na nossa cerimônia. izo ndizo mwe ndikazifunsa Isto é isso que eu estava a perguntar. mbale watu Sheli Nosso irmão Shelim, pano pauli pamaso pa mpingo wa mulungu wa moyo aqui você está na presença da congregação de Deus vivo. mmene paulo akuyankhula kuti chikwati ndi chinthu chomtengo wapatali Onde o irmão Paulo está a dizer que o casamento é uma coisa de valor muito grande. kuyenera kusamalira Deve cuidar pa zimene iwe ukufuna kulonjeza lero daquilo que você quer prometer hoje. kuopera kuti lonjezo limeneli Temendo que Esta promessa. esta promessa lingakupase mavuto que possa te dar problemas. ukalonjeza monama Se você prometer mentirosamente, fwa uyoto porque esta sinnamwayo não é virgem, wa 100% de 100%. ali ndizolephera Tem coisas faltosas. iweyo ungamuvomereza kumtenga kukhala mkazi wako Você o aceitaria tomar ela como a sua esposa? umukhulukira zonse Você o perdoaria tudo? ziyankhani kodi mwamba Não. Responda, vocês já ouviram aqui? funazimva apongozera Quero ouvir. funamve kuti mwana wawo akukwatiwa ndi mtima wangwiro Eles querem ouvir que a sua filha está a ser casada com um coração digno. umukhulukira zonse Você perdoaria tudo? madi otu mulibemo zokoma mulibemo Virtude. Coisas doces não existem. Meli não existe. atotolamo Alguém tirou. nde kuti ukulonjeza pamaso pa mpingo wonse kuti umukhulukire mulungu wathu Você promete na presença de toda a congregação que você perdoaria? Vai perdoar? yakudaliseni Que Deus lhe abençoe. moyo umenewu ndi wa chikhristu Esta vida é do cristianismo. ambuye yesu Senhor Jesus Cristo, pamene amabwera pa dziko lapansi quando ele veio aqui na terra, amabwera kudzafera anthu kuchimwa ele veio para morrer para as pessoas pecadoras. mulungu wathu Dominga Nossa irmã Dominga, nyamata awuso si wangwiro este jovem não é santo. andizolephera Ele zambiri também tem algo faltoso. umulola kumukhulukira iye kuti akhale mwamuna wako Você vai perdoar ele para ser seu marido? zikomo kwambiri Muito obrigado. chabwino Tá bom. mulongo Dominga Nossa irmã Dominga, mbale Sheli mayi wace anapita ku ulemerero irmão Sheli, a mãe dele foi na glória. ukuona pano misambo ikwemba kutuluka umwe Você está a ver e agora as veias estão se manifestar aqui, está a se ver. kuti mayi anapita ku ulemerero kalekale De que mamãe já foi na glória há muito tempo. sono iwe ukwanisa kumudiyesa bwinobwino Sheli kuti anenepe bwinobwino Você vai conseguir dar ele coisa de comer para que irmão Sheli possa engordar? zikomo kwambiri Muito obrigado. tikulemekeza mulungu chifukwa cha zimenezo Louvamos a Deus por causa disto. tiye tipemphere Oremos. ambuye yesu khristu Senhor Jesus Cristo, mvani zimene ananu anena ouça o que seus filhos disseram. m'bale wathu Nosso irmão akumukhulukira mulungu wathu está a perdoar nossa irmã, chifukwa sista amene anali ndi mangawa porque esta irmã tinha dívidas ndipo akulipira pano pagwala mtsembe pa m'bale wathu e está a pagar aqui no púlpito ao nosso irmão. m'balenso anali ndi mangawa E também nosso irmão tinha dívidas ndipo yesu akulipira kwa mulungu wathu e ele também está a pagar a nossa irmã. onse akhululukirana E todos perdoaram. kuyambira pano mutenge kukhala banja A lopatulika partir de agora que tome seja um lar digno. m'dzina la ambuye yesu Em nome khristu de Senhor Jesus Cristo. amen Amém.
Ngapembera mai busa. Vamos pedir a esposa do pastor Apite mchipinda chatu. que vá no nosso quarto Mukana siku chikwama cha kukilimani. e vai e procure pasta de Kilimani, Mene ndi maika zinto mataye ndi zina zotero. onde eu tenho posto coisas, gravatas e outras coisas. Matumba akunja ngono muli ma impete zili mkatini. Naqueles bolsos pequenos tem anéis aí. Ukatenge menemo. Vai e tome aí. Mene chikuyembekeza izo. Enquanto estamos à espera disto, Zakero tangu imba tione ngati wangasa ngalali na kuti. nós aqui possa cantar para ver se as pessoas estão alegres ou não. Kodi simukona mzungu iyi. Vocês não estão a ver este branco? Zimba. Ndimbambane, 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 uwo ngunofuneya ndimbambane, 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 Balisheri manene utosa kudayeka iya akaena iyane manene vano sheri utosa kula domingula iya mwenengane wetene unofuna liye ndimambande Penenevano litafia yangole sheli hirakaena tiane hofanelela ndimbambane Tipemphere. Oremos.
pamene iwo ayika manja awo pa baibulo lonse la mtunthu enquanto eles estão por as suas mãos na Bíblia Sagrada, kuyimirira kuti iwo akulumbira pamaso pa mulungu mostrando que estão prometendo na presença de Deus kutenga mawu onse a mtunthu. e tomando toda a palavra. Tipemphere. Oremos. Ambuye wathu Yesu Khristu, Senhor Jesus Cristo, ana anu alapa zonse pakugola msembe, seus filhos confessaram tudo no púlpito. avomerezana kukhululukira machimo a wina ndi nzake. Eles aceitaram, perdoando-se um ao outro. Panopa tikuwapempherera mdzina la Ambuye Yesu Khristu Agora estamos a orar em nome de Senhor Jesus Cristo, kuti machimo awo akakhululukidwe. que seus pecados que sejam perdoados. Kuyambira pano azioneka ngati nyanja ya A mandala, partir de agora que possa se manifestar como mar de vidro. kuti dziko lonse lapansi likanjenjemere, De que todo o mundo que possa estremecer. kuti mabingu ndi mphenzi ang'anime kugola De msembe. que trovões e relâmpagos que possam manifestar no púlpito. Ndikupempherazo mdzina la Ambuye wathu Yesu Oro Khristu, isto em nome de Senhor Jesus Cristo, ayereseni iwo ndi kulola miyoyo yawo ikhale que olumikizana, possam santificar e as suas almas que possam se unir. ndi kuwayeresa ndi kukhululukira zolephera zawo E zonse. o santificar e perdoar todas as coisas. Mdzina la Ambuye Yesu Khristu. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Mbale Sheri, Irmão Xelim, apa pali mulungu wathu Dominga. aqui existe o nosso irmão Domingo. Zincha munkangolapa Aquilo somente estava a compensar kuti mukhale angwiro. para ser santo. Tapemphera ndipo mwakhululukidwa. Oramos e já estás perdoado. Panopa ndinu woyera. Agora já és santo. Sikuzapezeka so tchimo limenelo. Não vai se encontrar mais desse tipo de pecado. Ngati mungazapita ku Gehena Se vão para o inferno, chifukwa cha vuto nkhani imene mwakonzayi, por causa deste assunto que vocês confessaram, ine ndizatsikira ku Gehena. eu também descerei para o inferno. Ndipo ine ndizanena kupsaina kuti mukakhale mutatulukako. E eu que vou queimar e vocês que vão sair. Chifukwa lili ndi pangano la Baibulo. Porque este é o pacto da Bíblia. Iye ananena choncho. E ele disse assim: Iwo akangolapa anthu amazakhala woyera. quando as pessoas confessarem, serão santos. Kuva nkhani imene yadusa. E este assunto passou. Sopano apa pali Dominga. Aqui existe nossa irmã Dominga. Chimtsikana chokongola chili apa. É uma bela menina que está Mane aqui. ukumuonera apa. De modo como você está a ver aqui, Uone momwe ukumukhuzira dzanja e lachi. veja como você está a tocar o seu braço. Zikukhala ngati ndi ngelo otsika kuchokera kumwamba. Parece como um anjo que desceu dos céus. Apa ali wokongola. Aqui está bonita. Kodi iwe uzamukondabe Dominga Você ainda vai continuar a amar Dominga? mumavuto Na pobreza, angakhale atakhala kuti adwala moyipa. mesmo que ela que adoece como? Ziyankha zimva uko. Responda que os seus companheiros possam ouvir. Dominga apa ndi namwali. Dominga aqui já é virgem. Maerewa ndi ang'ono okongola kwambiri ukayang'ana ngati ana nkhosa okhala pa phiri la Gileade. E as mamas são belas, bonitas como os dois cabritos que estão no Monte Gileade. Ndeyizafika nyengo. E chegará o tempo. Maerewa mpaka anaanza pambana nchombo. Talvez essas mamas vão ultrapassar o bico. Mawa Suzanena Amanhã você não dirá mkazi wanje. que tipo de mulher é. Maere atali ngati nyama ya nkhumba. Muitas mamas grandes como mamas de suínos. Como carne Suzanena de suíno. choncho. Você nunca dirá assim? Kuti palibe? Não? Akuti palibe. Disse que não. Suzanena ya unali Dominga kale. Você não vai dizer que era Dominga nos antigos tempos? Nthawi imene tatakuwonda. No tempo que ele já está magro. Maere onse atakupwa. Todas as mamas já acabaram já se enfraquecer. Alilelelele. Já está a se enfraquecer, já está Ndima a takomwe balançar. alibe.
Opanda matako. Ine nadiga não tem. Kumasa kumakhala ndi insana oka. Somente ter Kuluna. ter somente coluna só. Suzanena mwano. Você nunca dirá abuso. Utichoka pita kwanu. Daqui sai e vai na sua casa. Ndiwe ndani? Quem és tu? Ndifandisange mkazi wabuno ukongola. Quero escolher uma outra mulher bonita. Mwina nango chita kundiloza. Talvez eles me feitiçaram. Kuti ndikukwatire iwe. Para que eu possa casar-te. Suzana na choncho. Você nunca dirá isto. Apa Dominga ndi wabwino. Aqui Dominga é bom. Alibe vuto iya. Não tem nenhum problema. Iyeyo aza kuza ukhala ndi vuto lalikulu. Ele pode ter um maior problema. Iwe uzakwalisa kuncha pera zovala zake. Você vai conseguir lavar as vestimentas dela. Dominga alibe zovala. Dominga não tem algo para vestir. Mkazi uta kongole. Uma mulher para que ele possa ficar bonito. Iwe uyangane mpingo hapa pa Mwandiwa. Você reveja a igreja de Mwandiwa. Momo wakongolera. Como é bonita. Ulinazo zonse. E tem tudo. Monga Kristo akuvekera mkazi wake. Como Cristo está a revestir a sua esposa. Masompenya alipo. A visão tem. Alilime alipo. A língua tem. Chiliso alipo. A cura tem. Mphamvu zilipo. O poder existe. Utenga ulipo. A mensagem existe. So pana pa Dominga hapa. Agora aqui é onde está Pafuza Dominga. kuti pazionekera malilime. Tem que se manifestar as línguas. Pa Dominga hapa. Aqui em Dominga Pazioneka minjiro. tem que se revestir os ninhos. Minjiro. A vestimenta. Iwe ungati ungalonjeze. Você vai prometer Kuti uzimveka Dominga. de que você vai revestir a Dominga Zovala za mtengo wapatali. a vestimentas duras. Fwayo ukundiwa psatu. Eu estou temendo. Zokhala ngati nofeso ufuna ukhala mbusa bwaji. Eu parece que você quer ser pastor, como? Iwe vala zodula ngati wavalira modulamu. Ndio pia mwana. Ela usou coisas dolorosas como você assim? Utilonjeza pano. Você vai nos prometer aqui, Pamaso pa Mulungu ndiwo yera mtima. na presença de Deus também dos santos, Kuti uzamuveka Dominga mmene ungatere. você que vai revestir Dominga até onde você vai terminar. Chabwino. Tá bom. Dominga tu akunene patipoto la maja. Dominga está engordado porque ela comia Wakwanya kwa watu huyu. do regulus. Awa maja mafuta. Esses comem óleo, Nyama. carne. Awa ndi azungu. Esses são brancos. Ukwanisa. Você vai conseguir. Ngati umagwira ntchito kuyambira 6 koloko paka 12 koloko. Se você trabalhava através das 6 horas até 12 horas, Kodi ungatilonjeze. você vai nos prometer. Kuti uyenjezerapo ya Dominga. Você vai aumentar de Dominga. Kuti ukagwira ntchito 6 koloko 12 koloko ikhale yako. De que quando você trabalhar 6 horas até 12 horas que seja seu. Nzekera kauyambe 1 koloko paka 5 koloko ikhale ya Dominga. De que você começa 13 horas até 17 horas que seja de Domingas. Muvomereza zimene zo. Você aceitaria isto? Tinkazi tu. É mulher. Tikufunsani. Estou te dando perguntas. Akati chikwati mamuna ndiye amene amalimbamo. Se é o casamento, quem é forte é homem. Si mkazi iya. Não é mulher. Chifukwa pali ena amuna maburutu. Porque existem outros homens brutos. Akakwatira mkazi chonchi. Quando casar uma mulher, Choncho wagula ng'ombe yache yango. antes ele já comprou seu boi Kuti izikula munda ache. para que possa chachar a sua machamba. Iye mpaka na mbaleyo ama zakhala nzungu. Até este irmão ele já é branco. Kungombesera kusamba. Ele somente amanhece tomar banho Ndipo mkazi kupita kumunda. e depois a mulher vai na machamba. Iwe suza china choncho. Você nunca fará isto? Akuti E iyayi. ele disse que não. Uzalola. Você vai permitir Dominga kugona kuyambira 5 koloko. Dominga dormir a partir de 4 horas, 5 koloko. 5 horas, Mpaka nakuti azizuka 7 koloko. até ele que possa levantar 9 horas, 7 horas, Kuti azikupeza iwe uli kumunda. para que ele que possa te encontrar você está na machamba. Akulonjera kuti indi. Ele está dizendo que sim. Amene. Kile garumilane. Ziko ngwambiri. Muito obrigado. Ambia kudaliseni. Que Deus te abençoe. Sister Dominga. Nossa irmã Domingas, Ukumwona nyama takalanga usika mundege. tá vendo esse jovem parece que está descendo um avião. Akundiwa pya ine mbusa. Está me temer eu, pastor.
apa kuoneka bwino Aqui ele está se manifestar bom. koma ikuza nthawi Mas está a vir o tempo. imene nyamata saza khala opanda kanthu E onde esse jovem não terá algo. suza muthawa Você nunca vai fugir. kuti mamuna wanji Que tipo de homem é? amene sagula nsalu Que nunca compra capulanas. ine ndazolola kusambira sopo Eu habituei a tomar banho com sabão. mafuta amene ndimazolola ndi a 150 200 300 ndi 500 Unguento que eu uso é de 150, 200, 300, 500 meticais. suza nena choncho Você nunca dirá isto. ndikumuthawa nyamata E fugindo este jovem, akuti ele iyayi está a dizer que não. chabwino Tá bom. sheria pakuoneka njonda Xeria aqui está a se ver como um boice. ndiye ikuza nthawi Está a vir o tempo. sheria zapezeka ndi kolera Xeli vai se encontrar-se com cólera. ndi kunyera matrauza onse Talvez ele pode cagar sobre as suas calças. iwe uzalolera kutenga manye onse a trauza ukachapa Você vai tomar toda essa idade que está nas casas, você ir lavar. suza nthawa sheri Você nunca fugirá, Xeli. kuti iyi basi mamuna wanje amene amangokhalira kudwala ndiye basi ino yayi basi ndifa zipita kwatu suza china zimenezo Dizer que que tipo de homem só fica doente, que tipo de homem esse eu já estou indo em casa. chabwino Tá bom. amene sheri Oh, amigo Xeli, ukumona msikanayi está a ver essa menina? mawa atagwidwa ndi kolera Amanhã ele pegar-se com cólera. peza kuti yense ali ndi manye ukhaukha kolera Encontrar ela toda está com as fezes. ukwanisa kukachapa zovala zace Você vai conseguir ir lavar a roupa dela? akuti amene Ele está a dizer que é amém. mwina kupeza kuti manye ena asalira pamwendopa Talvez encontrar que talvez outras fezes restou aqui. iwe no pé. kuunguza Você investigar reparando kuti bem. uyang'ane farapo osayipeza Para encontrar uma coisa, um pano para limpar quando não encontrar. uzakwanisa kumalizapo ndi manja ako omwe Você vai conseguir terminar com seu braço? akuti amene taimbani mthunguluzi Você vai mamuna amakhala choncho homem assim. zoyipa amachosapo ndi manja Coisa gerada já ela tira com mão. koma amuna opanda chikondi Mas homem sem amor, amafuna farapo ele quer pano. si chikondi Não é amor. yesu anabwera natenga mtanda ndi manja ake omwe Jesus veio, ele tomou a cruz com seus braços. sheri lero ndi bosi Xeli hoje, ele é padrão. Então, mbuya akudaliseni Que Deus te abençoe. sokani mbali watu sheri Agora nosso irmão Xelim, tengani mpheteyo que tome esta nele, uzimveka mkaziyi que possa ungir esta mulher. ukamamveka Quando ungir, uzinena kuti ine sheri diz que eu, Xelim, yankhula choncho fala assim. ndikukwatira iwe mulongo dominga Caso tua irmã Dominga, ndiri kukulonjeza estou te prometer kuti ine ndakukonda iwe kukhala mkazi wanga que amei para ser minha esposa. ndikukwatira lero Caso te hoje, mdzina la ambuye yesu em khristu nome de Senhor Jesus Cristo, sitidzalekana ayi não nos separemos mais, imfa yokha ndi imene idzatilekanisa somente a morte nos separará. mdzina la ambuye yesu Em khristu nome de Senhor Jesus Cristo. amen Amém. ikapo wako wakumanzere Põe seu braço esquerdo. undo kumanzere undo kumanzere Mansere ndio. tufuna uwo chosani mu Tirar. choncho tu Assim, wapereka ulamuliro kwa mkazi já entregou a autoridade na mulher. Então, akuza kumakulamulira choncho Pode te mandar assim. kawirinso Segunda vez. ine mbale sheri Eu, irmão Xelim, ndikukukwatira iwe mulongo wathu dominga caso tua irmã Dominga, lero lino hoje, suza chedwanso dominga iya nunca mais será chamado Domingas. uzachedwa mulongo sheri Será chamado irmã Xelim. ndikukupasa zina Estou te dar um nome. monga adamu Nonga Adão, como Adão. mkazi wake ankachedwa adamu na yesu Também a sua esposa era chamada Adão.
lero sopano ndikukwatira iwe mulongo wathu Dominga Hoje caso ti não ser minha irmã Dominga. mzina la Ambuye Yesu Kristo Em nome de Senhor Jesus Cristo. sitizalekana ayi Nunca mais se separaremos. imfa yokha ndimene zatilekanisa Somente a morte nos separará. mzina la Yesu Kristo Em nome de Senhor Jesus Cristo. amen. Amém. Tufuna maziri mwiki hapa mbali inusu tenga nimpete hii Também tome essa anel. zia kulani chonchi ine mulongo Dominga Fala assim, eu, irmã Dominga. ndikukwatiwa ndi iwe mbale Shelini Estou a ser casado com tu, irmão Xelim. ndikuvomereza ndi mtima wanga wonse Aceito com todo o meu coração kuti iwe lero undikwatira de que tu hoje vai me casar. ine ndine mkazi wako Eu sou a sua esposa. palibe chimene chidzatilekanisa Não há algo que vai nos separar. koma imfa yokha ndimene zatilekanisa Somente a morte nos separará. mdzina la Ambuye Yesu Kristo Em nome de Senhor Jesus Cristo. amen. Amém. Sanja lako la kumanzereli ikapa chonchi ufuna ili likale apa ili likale apa sasa ili likale apa tiye ndipemphere. Oremos. Ambuye wathu Yesu Kristo Senhor Jesus Cristo, ana anu atakulumbira seus filhos acabaram de dar pacto kuti mbale Sheli de que irmão Xelim wankwatira mulongo Dominga casou nossa irmã Dominga. mzina la Ambuye Yesu Em Kristo nome de Senhor Jesus Cristo. kuyambira lero Dominga sadzatchedwa Dominga A partir de hoje, Dominga não será mais chamado koma Domingas, mulongo Sheli mas irmã Xelim. mzina la Yesu Kristo Em nome de Senhor Jesus Cristo. adaliseni iwo Abençoa eles, alumikizeni m'mitima mwawo que una-os nos seus corações. ndikulamulira mphamvu yonse ya sataniki Estou mandando todo o poder de Satanás. zina la Yesu Em Kristo nome de Jesus Cristo. ikhale kutali kwa banja limeneli Esteja longe sobre este lar. muadalise mu zonse E que possam abençoar em tudo. mudalise mbewu za mchiuno Que mwawo possa abençoar a semente das suas cinturas. mudalisenso mbewu za m'minda E yawo também a semente das suas machambas. ndi china chilichonse chomwe chili chawo E todas as coisas que é deles. ndi chimene azazagwire E aquilo que eles vão pegar. mudalise malingaliro wawo Que pode abençoar os seus pensamentos. ndi makamwa awo E também as suas bocas. ndi lilime lawo E também as suas línguas. akhale woyerapo olowa iwo mnyumba E que esteja o santo a entrar dentro de casa. akhale woyerapo tuluka iwo E mnyumba também santos em sair. azakhale woyerapo E yankhula também santos em falar. akhale woyerapo yankha Também santos em responder. akhale woyerapo kutumikira Que Khristu possam ser santos em ministrar ao Senhor Jesus Cristo. zina la Ambuye Yesu Em Kristu nome de Senhor Jesus Cristo. banja ndikulilumikiza pamaso Este pano lar estou unir na sua presença. lero ndikulumikiza mbale Sheli Hoje estou unir ao irmão ndi Xelim. mulongo Dominga E também com a irmã kuti Dominga. akhale thupi Que limodzi possa ser uma carne. zina la Ambuye Yesu Em Kristu nome de Senhor Jesus Cristo. amen. Amém. Ambuye akudaliseni Deus te abençoe. zimba ni anzathu Que possa cantar. Oyera, oyera. Oyera, okwati koyera. Oyera, oyera. Oyera, oyera, Kwati oyera. oyera, oyera, Kwati oyera. oyera, Oyera, oyera. oyera, 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 oyera.
anzato kunyawa Queremos entregar parabéns para nosso irmão de Regulus, kuti mulindinka mwene wabwino de que tem bom gero. ambuya kudaliseni Que Deus vos abençoe. ndikutokozeni soma padera E quero vos agradecer. ziko motifale kutisungira mtsikana wabwino Muito obrigado por nos guardar uma boa menina. mtsikana uyondo wabwino Esta menina é muito boa. moyo wake waenda bwino ndi uthenga Toda a sua mensagem foi digna com a mensagem. ali bwinobwino Ela está muito bom. ndikutokoza kwambiri Estou vos louvar muito. chifukwa cha ntchito yaikulu imene mwachita chifukwa cha Por causa mtsikana de grande trabalho que vocês fizeram pela essa menina. tokozenso kwa inu abambo Quero também agradecer a vós pais, ambale watu sheri o nosso irmão Shelly. chifukwa cha nyamata wali motisungira Por mwabwino causa desse jovem que vocês nos guardou. mulungu Que akudaliseni Deus vos abençoe. muzika tulelela bwino anyamata E abwino vão e cuide bem o outro jovem que restaram. kuti anyamata osalawo E esses jovens que restaram, azakwatiranso ngati m'bale wawo que também que possam casar como também seu irmão. ngakuchitenso parabe kwa inu Para que possam fazer mais parabéns para chifukwa vós. cha mpongozi wabwino Por causa de uma boa nora. que Zico vocês Mpambiri. acharam. Muito obrigado. ambuya Que akudaliseni Deus te abençoe. zikafika apa Quando nós chegamos aqui, kodi mukuona china chilichonse apa vocês estão vendo qualquer coisa aqui? Cabe. ndikungoona ngati pali chisa Eu estou a ver aqui, parece que tem tronco um tronco aqui. sitikuziwa Nós não soubemos. ndinkangomva yako yankhula Eu estava a ouvir ela falar. nambasamba pamphasa panga Eu palpei na minha cama. sindinampeza ukondedwa wanga Eu encontrei a minha amada. ndinafika pawo yang'anira muzi Eu fui aonde estão os guardas. ngati mwa masiku athu akanakhala madikoni Para o nosso dia serão os diáconos ndiye azibusa e os pastores. ndikuwafunsa iwo E perguntar a eles: kodi mwamuona ukondedwa wanga vocês viram a minha amada? ine ndinati iyayi E eu disse que não. iye anauyamba ulendo pakana kwa Ela nyakwawo começou a viagem até onde está o rego. atampeza Quando encontrou, anamfumbatira ele o cobriu. atamufumbatira Quando o cobriu, apakana amtenga até ela o pegou. kuti akamfikise ku nyumba ya mayi Até chegarem na casa da sua mãe. koma tikungoona chophimba chokha Apenas nós estamos a ver cobertor aqui. timati musegule vero É para você abrir o véu. musamalire bwino abale Cuidam bem os irmãos. amene nyenyezo izi zisegulidwa Onde está essa estrela está para ser aberto. opa kuti muzasirira muzayambira chimo munkachisi Senão vocês vão cobiçar e vão começar com o pecado aqui no tabernáculo. metri muno njereka alimo muno E quando nós estamos aqui, o diabo também está aqui. uzayamba kuna cha mwana wasankha kwambiri Você pode dizer que essa criança escolheu muito bom. koma iwe unayiwala kuti nkaza kosana anakusankhira si wina Você esqueceu que a sua esposa quem escolheu não é outro. uyo wamusankha wekha Você escolheu sozinho. muwaphunzitse kusegula vero Ensina a abrir o véu. pang'ono pang'ono Pouco a pouco. kuopa kuti muzagunda chinthu Senão você vai pegar outra coisa. basi msireni Somente. basi nuzimbani Assim pode cantar. Ndioyera, ndioyera, ndioyera ukwati, ndioyera ukwati. Tiwayela, 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 ukwati ndiwayela. Ndioyera, ndioyera, ndioyera ukwati, ndioyera ukwati. Tiwayela, tiwayela, Ukwati, tiwayela, ukwati ndiwayela. ukwati, ndioyera, ndioyera. mwakhumudwa Tiraram-se. mwayamba kusira sweti Começaram a apreciar. mukusiya kuimba mukuyamba kusira Deixaram de cantar e estão a apreciar. Ukwati ndiwayela, 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 ukwati ndiwayela, 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 ndiwayela. amen tamutembenuze abusa akamugwira azaparamula Pode um girar quando o pastor pegar vai provocar problema. unkontembenuza kuti auko wayang'ane Você pode- atiko tatina ntoi muyang'ane
kuti utamtembenuze kuti antu azimu amuyang'anewo. Pode girar para as pessoas que possam ver. Assim mesmo. Kodi mukuona? Vocês estão vendo? Inu amene muzakwatira mauve. Vocês que vão casar numa coisa errada. Atinau kaya atinau. Inu asikana inu masara. Vocês meninas que restaram. Funa muzikwatiwa ndi zirombo. Vocês querem casar com bestas. Chifukwa pali zinyama wanthu. Porque existem animais pessoas. Zimene zikwenda mmuseumu. Que estão indo nas ruas. Umampeza kabudula yense ali umu. Você vai encontrar toda a casa está aqui embaixo das nádegas. Kama ine chali chochi. Quando ele começa a fazer assim. Koma ali mamuna. Mas é homem. Amene ondika nyani. Este é um animal. Chimpanzee. Este é o chimpanzé. Iwe pamene mwana kuti mamuna ndi ameneyo. E é onde você vê que há o homem. Mpaka na nkulola kugwa pamaso pa Ambuye Yesu. Até você permitir cair na presença do Senhor Jesus Cristo. Kuti ukwatiwa ndi chimpanzee. Para você ser casado com um chimpanzé. Ukuona bwanji hapa. Veja só aqui. Uku ndiye kukwatiwa. Isto é que é casar. Ena aino. Outros de vós. Muyamba kulawa na kutchire. Vocês começam a se apreciar lá no mato. Iwa uzipo, iwa punzira to. Ena nima ulankula bolo chiputikisi. Você estudou, eu é que falo bem um português. Ena aziela kalawa uchire. Outros Vamos aprovar lá. vão lá provar no mato. Ndikumabwera kuno ku church. E vem aqui na igreja. Ndikumazi church de Kristo. E eles dizem que isso é o cristianismo. Manyazi pa iwe. Esta é a vergonha para você. Insika na wina aliyense. Qualquer uma menina. Aziza lawira apa pa Ele deve vir a provar aqui no púlpito. Mbusa ali pompo. Pastor está aí. Muzila wa pompo mbusa akuona. Vocês já provaram enquanto o pastor está a ver. Monga munda mwa Eden. Como no jardim do Éden. Adamu anala kuisa. Adão, ele próprio pecou. Anala kuisa. Ele pecou. Ele falhou. Ele falhou. Chifukwa kuti anala wa abusa kulibe. Ele provou enquanto o pastor não está. Anala wa mbusa satana ali kumeneko. Ele provou enquanto Satanás está aí. Mbusa waje anali satana. O pastor dele é Satanás. Abusa anali kunyumba kumwamba. O pastor estava no céu. Adamu anala wa. Adão, ele provou. Imakala chimo. Este é o que é o pecado. Nde muzila wa abusa ali pompo. Vocês devem aprovar enquanto o pastor está aí. Nde shelile lwalawa. Hoje, ele vai aprovar. Simba wa iyai. Não amanhã. Alawira pano pagwala mseme. Ele vai aprovar hoje no púlpito. Ni muchipangano cha kale. No Antigo Testamento. Chonchi. Assim. Nyumba yathu ili apa ile inagwa pa jaji. Aquela casa que caiu aí. Ndikanagula bed ya ndrama zambiri. Eu poderia comprar uma cama de grande dinheiro. Ndi blanket lodula. Com uma manta de muito dinheiro. Ndikanangu atenga chonchi. Eu poderia levar assim. Ukawasia konko. E deixar lá. Ife tikanama imba nyimbo mu. Nós poderíamos cantar aqui. Tizimba nyimbo. Cantar aqui. Tizimba nyimbo. Cantarmos aqui. Koma amena akanate azivina nyimbozo. Mas quem vai dançar essa canção? Amena akanate kuti azivina. Aqueles que vão dançar. Akanati. Aqueles que poderiam dançar. Nyimbo zimenezo. Essas canções. Akanakala mbale sheri kuyumba imeneo. Poderia ser irmão Xeri naquela casa. Ompene. Ndiaka takuvina. Depois dele terminar lá dançar. Andibweresera chizindikiro. Ele vai trazer um sinal. Ndipo ine ndizaona ngati mbusa. E eu vou ver como pastor. Ndipo ine mbusa ndikakhala ndi chizindikiro. Quando eu pastor quando ter um sinal. Kuti sheri walawa. De que Xeri ele aprovou. Pamene ndimati chikwati chatheka. É onde eu vou dizer que o casamento já foi possível. Koma lero. Mas hoje, Faja Baibulo ili. por causa desta Bíblia, Chipangano cha sopano. o Novo Testamento, Alawapompa mbusa akuona. ele vai aprovar aqui quando o pastor está a ver. Nangapanga bwanji. Você pode dizer, vamos fazer como? Nangakulawa chisavula matrauza ajalero ndiye chikha bwanji. Aprovado, vamos tirar casa, agora nós vamos ficar como? Ehe. Inu amuna auvei. Vocês, homens maus, Mukapeza mahula. quando encontrares a prostitutas lá, Agalu achikasi. aqueles cães de mulheres, Mukapeza kumeneko. quando vocês encontrarem lá, Inu kwagwira. vocês pegarem Ndikumapeptona iyo. e você beijaram, Choncho mpanga chigolo. assim você prostituiu. Chifukwa umu. Porque aqui Mulizoyambisa kugonana. tem glândulas sexuais. Zili mmene. Estão aqui.
Asisi mukafuna muziwe zimenezo. Basi você quer saber isto? Siku lina mukafasani mamuna wanu. Outro dia, se você ficar feliz com o seu marido, Kala uchipinda kwanu. quando está no seu quarto, Mutapasa kwa mbili. onde você vai ficar muito alegre. Masana. De tarde. Era magaza kuti chikondi chimakhala usiku ngati afiti oka. Outros pensam que o amor tem tido de noite como os feiticeiros. Olo toro fukoloko. Mesmo 12 horas, Chikondi chilipo. o amor ainda existe. Sheri ukuva mwananga. Felipe, você está a ouvir, meu filho? Ne 12. Angasanene. 12 Agora mano. não para de falar. Kuzisa mwana ndi kummalizira nkhani. Ensinar criança é terminar tudo. Mukumumalizira Iwe umuyangane mamunayo. Você repara seu marido. Akama kusekerera. Quando ele começa a dar riso, Mkamamo. aqui dentro, Umwakama sagula kamwe yache. quando ele abrir sua boca aqui, Umaza pesa zinthu zotererekamu. você começa a ver salivas aqui descer. Zimene zija. Isto, Ndi zimene zimapangisa ugona. isso é que mostra. Zimene zija. Isto Ndi zija. é aquilo. Ndi chimozimozi. É a mesma coisa. Basi temeno kali muyangane kuno. Agora podemos tirar e reparar aqui. Basi mbise anyamata anyanya kuyangana. Pode esconder esse jovem. Ntembenuzi. Dimene Podem changane ver. Aha, no mesmo. Sim, senhor. Uyu ndiye wako. Esta é a sua. Wankwanisa ba. Você conseguiu. Mwayi uli ndiwe. A sorte está contigo. Chinsika nacho kuongola. Há uma bela menina. Maso ake abwino blue. A sua vistas bom de azul. Manu ache onse okwanira ngati ana ankosa kukhala pa phiri la Gilead. Aí os seus dentes todos completos, belos como de Monte Gileade. Kuongola msikana amene. Uma bonita menina. Mchombo wache ngati chiko cha David anamwiramo vinho. O seu umbigo como o copo de David que ele bebe com ele vinho. Wampeza basi. Você encontrou. Ndiameneyo. Ela. Sopano apa lero. Agora aqui, Nyamata. jovem, Mwaphunzitse zija. vocês que possam ensinar aquilo, Nkhani ija. aquele assunto. Inu si amene mmayiziwa bwino. Vocês não são aqueles que conhecem muito bem. Ana wasaziwa. Essas crianças não sabem. Taphunzitsa kuti aone. Ensinam lá para que eles possam ver. Basi muziyang'anizana. Vocês que possam se reparar. Iwe sitembenuka uziyang'ana mamuna Você retira e repara Pita o hapo. marido. Tapangani hapo ana aone. Vocês possam fazer aí para as crianças que possam ver. Uziyang'ana bwino wakamala wana. Vocês devem reparar bem aqueles quando se aprovarem. Bana sheri. Irmão Xeri, Mtendere wa mbuye ukhale ndiwe. a paz do Senhor que esteja contigo. Kwa nthawi za nthawi. Dos tempo em tempo. Mpaka na siku limene ambuye Yesu azabwera pa dziko lapansi. Até no dia em que o Senhor Jesus Cristo há de vir aqui na terra. Majo amene azasirizikira siku limenelo. Isto vai terminar aí. Kando limene lizasirizikira siku Esta limenelo. festa vai terminar aí. Yesu akazabwera. Senhor, quando vier, Majo ata. a festa terminou. Mulungu akudalitsa mpaka na siku limenelo. Deus te abençoe até naquele dia. Basi ukhoza kuuyambisa mpira. Agora você pode iniciar com esta bola. Dara avandeche. Então. Pielho. Agora. Ukuye kukwatira. Isto aqui é casar. Ine mbusa ndili pano. Eu, pastor, que estou aqui. Ele no inferno. Chifukwa cha banja lakuti achita chigololo. Por causa do lado dele que fizeram prostituição. Ine ndizapita ku mpando wa chifumu. Eu irei no trono. Ndikukayankhula ndekha ndi ambuye Yesu. Eu irei falar com o Senhor Jesus Cristo. Ndichita kuwafunsa. Eu perguntarei. Mumanena zingati. De que você fala quantas coisas? Chifukwa ine ndine wantchito wake. Porque eu sou servo dele. Iwo sazachita zimenezo. E ele nunca fará isso. Ndipo sazawerengedwa achigololo. E eles nunca serão contados como prostitutos. Iwo azawerengedwa banja la ngwiro. Eles serão contados como lares
santo. chonchi ndi banja la golide. Assim é o lar de ouro. Ambuye Que akudaliseni. Deus te abençoe. Ziko kwambiri. Muito obrigado. Tatoza. Agradecemos. Tieni tipemphere. Oremos. Ambuye wathu Yesu Kristu. Senhor Jesus Cristo. Ziko muchifukwa cha m'bale wathu amene akwatira mkazi wake. Muito obrigado pelo nosso irmão que casou. Tikuthokoza kwambiri. Estamos a agradecer bastante. Chifukwa cha banja ili. Por causa deste lar. Ubusaso wakula. O pastoreado cresceu. Tanjezeraso banja lina. Acrescentamos outro lar. Mzina la Yesu Kristu. Em nome de Jesus Cristo. Mwadalise iwo. Abençoa eles em todo o tempo. Amém. Amém. Zimba. Cante.